Bom dia, 6 e ônibus. Não, desculpa, 6 e 11. Tá começando mais um jornal nutricional. Nesse primeiro bloco, iremos apresentar a história da Isabela, que durante 2 anos sofreu com uma carência nutricional, chamada anemia ferropriva, que é causada por baixo ou esgotamento de ferro, que causa mal-estar, dores e cansaço. Xoxa, capenga, manca, anêmica, frágil e inconsistente. Até porque o ferro é um mineral vital para a homeostase celular, essencial para o transporte de oxigênio, síntese de DNA e metabolismo energético. Agora vamos com a nossa jornalista. É com você, Fernanda. Bom dia, Rodrigo, tudo bem? Hoje a gente está aqui em um dos locais que a Isabela costumava correr e a gente também está aqui com a Isabela. Bom, a Isabela, ela é uma jovem de 22 anos que sempre teve uma vida muito ativa e cheia de hobbies. Ela costumava correr, fazer natação, ler. Ela sempre foi uma aluna muito proativa na escola, na faculdade. Só que chegou um ponto da vida dela, em julho de 2020, que ela estava se sentindo muito cansada, um cansaço muito excessivo. Isso já estava prejudicando ela a nível que ela não conseguia mais realizar as atividades que ela tanto gostava. E prejudicava no ensino dela também, já que ela não conseguia se concentrar nas aulas. A mesma disse que ela se sentia tão cansada que parecia que um caminhão tinha passado em cima dela. Sim, Fernanda, eu sempre fui muito ativa. Quando eu comecei a me sentir muito cansada com coisas tão básicas, começou a ser muito preocupante pra mim. E aí eu fui logo atrás de um médico no hospital para poder saber o que eu tinha. Após realizar exames, a Isabela foi diagnosticada com anemia ferropriva. Esse tipo de anemia acontece uma diminuição da quantidade de glóbulos vermelhos e, consequentemente, a menor oxigênio circulante no corpo. Atualmente, é a maior doença causada por carência de micronutriente, atingindo de 2 a 3 bilhões de pessoas. Em países em desenvolvimento, 52% das gestantes, 39% das crianças de até 4 anos e 48% de crianças de 5 a 14 anos estão anêmicas. E de acordo com a OMS, até 2 milhões de crianças em idade pré-escolar estão com risco de desenvolver anemia. Isso traz muitos reflexos no comportamento mental, causando irritabilidade, apatia e muita dificuldade na concentração e no aprendizado. Para falar um pouco melhor, a gente trouxe uma especialista, a Robertinha, para contar um pouco mais. Pode vir, Roberta. Olá, bom dia, tudo bem? Bom, muito já se ouviu que a vitamina C ajuda no processo de absorção do ferro, porém as pessoas não sabem o porquê. Para resumir o motivo, eu vim falar um pouquinho do metabolismo do ferro. Bom, a maior parte ocorre no duodeno, por ser um ambiente mais ácido, e depende do tipo de ferro que é consumido. Se for o ferro M, que é o de origem animal, ele consegue ser absorvido diretamente pelas células intestinais por meio de uma proteína chamada HCP1. Já se for o ferro não M, que é o de origem vegetal, ele precisa passar por alguns processos antes de ser absorvido por essa célula intestinal. Primeiramente, ele é um ferro 3+, e ele precisa virar um ferro 2+, por uma redutase chamada DCYTB. E quando ele transforma em 2+, vem uma proteína transportadora de metais divalentes, que é aquele que tem carguinha 2+, e absorve esse ferro. Quando o ferro está dentro da célula intestinal, ele se liga à apoferrina, que vira ferritina, e então ele vai até a ferroportina para conseguir ir para o sangue. Porém, o ferro só consegue ser transportado no sangue como 3+. Então vem novamente a efaestina para transformar em 3+, e uma transferina para transportar ela para o local alvo. Bom, doutora, eu tenho uma dúvida. Então, quando uma pessoa tem deficiência de ferro, é porque ela não consome alimentos ricos nesse nutriente? Porque eu sempre fico muito confusa de quais alimentos que são. Bom, sim, a deficiência de ferro está relacionada à baixa ingestão de ferro, porém ela também está relacionada com a absorção desse micronutriente, porque depende de facilitadores e inibidores. Quando as reservas de ferro estão esgotadas, se instala uma doença chamada anemia ferropriva, que ela tem 2 características com um nome um pouquinho difícil de se falar, que é microcítica e hipocrômica. A primeira está relacionada com a diminuição do tamanho e a outra está relacionada com a diminuição do número de hemoglobina por hemácias. E respondendo sua pergunta,
Os mais ricos em ferro são carne vermelha, principalmente o fígado, além de ervilha, beterraba, feijão, brócolis, lentilha, espinafre e assim vai. Então, rapaz, era só ter comido a bodega de um fígado? Por que raios tem que ser o alimento com mais ferro? É horrendo! Eu costumava comer mais cereais, raízes, tubérculos e eu não comia tanta carne e nem muitos alimentos ricos em vitamina C. E a minha nutricionista até falou que eu tava com baixa disponibilidade, biodisponibilidade, é alguma coisa assim, mulher. Também não é assim, né? Eu acho que a sua dieta era baixa em biodisponibilidade de ferro, ela né? falou. Então, como você é uma mulher de 22 anos, a ingestão recomendada de ferro para você é de 18 miligramas por dia, o que é bem diferente da de um homem da mesma idade, que é de 8 miligramas por dia. E olha que interessante, se você fosse gestante, você ia ter que ingerir uma quantidade ainda maior, que é de 27 miligramas por dia. Meu Deus, ainda bem que eu não tô grávida, gente, ia ser muito difícil. E, doutora, consumir muito ferro causa toxicidade? Um amigo do meu tataravô morreu e o povo ficou falando que era porque ele consumia ferro demais. Bom, realmente o excesso de ferro é extremamente nocivo à saúde, já que o ferro livre em excesso ele produz espécies reativas de oxigênio, que são tóxicas. Porém, o corpo tem um mecanismo para regular e não ocorrer esse acúmulo, sabe? Por exemplo, existe um hormônio chamado epsidina que ele vai inibir a síntese daquela proteína que capta o ferro que eu disse lá em cima, a DMT. Então, se ele não é produzido, automaticamente ele não vai captar mais ferro e não vai ter como ocorrer esse acúmulo. Essa toxicidade que você falou provavelmente é uma doença genética chamada hemocromatose hereditária. Nossa, que interessante! Como que ocorre essa hemocromatose, doutora? Bom, existe um gene chamado HFE que ele é responsável por regular a absorção intestinal desse ferro. Num indivíduo que tem hemocromatose hereditária, esse gene está mutado e ocorre um acúmulo, uma absorção exacerbada, ocasionando diversas lesões celulares, teciduais, enfim, e ocorre inclusive essa cirrose que você acabou citando. Caramba, muito interessante mesmo. A gente queria agradecer a participação da Robertinha, foi muito importante ter aqui você hoje no nosso jornal. Muito obrigada. Obrigada eu, viu? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom, os nutricionistas, eles falam de algumas recomendações que podem ajudar na absorção do ferro. E agora eu vou passar elas para vocês. Bom, se você não é vegano, vegetariano e nem tem nenhuma restrição relacionada a carnes, aumentar a ingestão de carnes vermelhas, frango e peixe é um bom começo. Não tomar café nem chá preto após as suas refeições também, já que eles diminuem em até 50% da absorção de ferro. E aí você pode associar o seu almoço e tomar um suco de laranja depois, pois ele é rico em vitamina C. Então frutas cítricas, sucos dessas frutas vão ajudar também. Tentar não associar cálcio e ferro na mesma refeição, pois pode prejudicar na absorção. E também cozinhar feijão, arroz nas mesmas panelas das carnes, junto com elas, se possível, vai facilitar também a absorção. E além disso, por último, mas não menos importante, cozinhar os seus alimentos em recipientes de ferro e servi-los também. Viu, gente? É tudo questão de equilíbrio. Já tá tudo anotadinho pra eu não ser mais uma anêmica. E sempre foi meu sonho, Fernanda. É com você, Rodrigo! Muito interessante, né, pessoal? A seguir, trouxemos uma campanha do Ministério da Saúde sobre o ferro e sua relevância na saúde pública. Eu te pego cansada, não tem força pra nada. Um café pós-almoço, mas se sente no fundo do poço. Vou te contar um segredinho, vitamina C depois do almocinho. Os dois vão te dar um animozinho. Seu corpo cansado pode sarar com um fígadozinho. E você fraquinha é a falta de um ferrozinho. Seu corpo cansado pode sarar com um fígadozinho. E você fraquinha é a falta de um ferrozinho. Come feijãozinho e a beterrabinha assim. E se for preciso, você suplementa assim.
E com essa reportagem, vimos a importância de ter uma boa alimentação, já que o nosso corpo absorve uma baixa quantidade de ferro, de 1 a 2 miligramas. Mas também tem uma outra forma de o seu corpo absorver o ferro, que é pela reciclagem de hemácias velhas destruídas. No próximo bloco, olha que loucura! 7 cabras invadem um setor de castanhas em busca de selênio. A ministra Josefina dá uma palestra sobre a vitamina A, após um homem comer 4 fígados de urso polar.